para quem não pôde assistir. Então, olha que legal, quanta gente, hein? Fico feliz aí, pessoal. Que legal de ver tanta gente aqui comigo, ó. Ó, é o seguinte, então, eu vou retomar alguns assuntos, né, para a gente fechar um pouco o que nós vimos até agora. E aí depois, pessoal, eu vou abrir esse material aqui, né, que já está sendo colocado aqui, que eu passei hoje para vocês, currículo em ação. Eu vou abrir ele aqui na tela para explicar um pouquinho o que eu quero das atividades de vocês, tá bom? Todos vocês já pegaram esse material, pessoal? Sim. 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 Certo. É esse volume 1 mesmo, né? Depois vocês conferem se é esse mesmo aqui, né? Sim, o meu é. Sim, o meu é. Sim, o meu é exatamente isso. Perfeito, então. Olha só, pessoal, só para retomar, então, o que nós vimos até então. A gente está vendo, desde o início ali, um pouco da república no Brasil, certo? O que é república, pessoal? A ideia de república significa algo público, tá? Ou seja, que todos, né, tenham acesso e participem das decisões. Diferente da época da monarquia no Brasil, que era um rei, que ele governava a vida toda. Quando ele falecia ou perdia o poder, era o filho dele que assumia, e assim ia depois o neto. E ele era meio que o proprietário de tudo ali, ele tomava todas as decisões, né? Ele podia julgar, aqui no Brasil, no caso, ele criava as leis, ele era todo poderoso. A ideia de república é justamente as pessoas votarem, escolherem quem vai ser esse governante durante um período, e depois ter novas eleições. Então, é algo público, né? As pessoas decidem quem que vai governar, e as leis devem ser baseadas no interesse das pessoas, então deveria ser algo público, onde todos tivessem acesso. Só que no Brasil, nós vimos que não foi bem assim, né? Não era algo público, era poucas pessoas que tinham acesso, né? Direito de votar, principalmente, era homens alfabetizados, maior de 21 anos, ou seja, era 3% da população. Então, não era algo público ali, né? Um sistema onde só 3% podem participar, não é algo para todos ali, tá ok? Então, isso é importante vocês saberem. Uma outra característica importante, tá? Aqui no Brasil, havia um grande revezamento, pessoal, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que eram os estados mais poderosos, né? Por isso é chamado de República do Café com Leite. São Paulo era produtor de café, Minas Gerais criador de gado. Eu não sei se vocês têm dúvida, mas o leite ele vem da vaca, né? Não vem da caixinha do supermercado, tá bom? Por isso café com leite, tá certo, pessoal? Então eram os dois estados mais poderosos e eles se revezavam no poder. Como que eles faziam isso para se revezar no poder? Vários mecanismos. Primeiro, aquele voto de cabresto, tá? Cabresto é o que você coloca no animal aqui para você conseguir guiar ele, né? O cavalo, ou também para quem solta papagaio e pipa, é o que você amarra na linha para você controlar. Então era um voto controlado, né? Poucas pessoas votavam. E ainda esse voto era controlado. Por quê? O voto era aberto, então ficava revelado para todos, para quem você votou. Diante disso, pessoal, os ricos fazendeiros, né, na região, eles chamados de coronéis, e eles faziam pressão para que as pessoas próximas de onde ele morava votavam no candidato que ele ganhava, queria que ganhasse. Então ia sempre ganhar o candidato que representava os interesses desse grande fazendeiro, né? Então havia meio que uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, para sempre, uma vez ganhando de São Paulo, outra vez de Minas Gerais, e sempre beneficiando os ricos proprietários rurais. Deste modo, grande parte da população ficou fora, né, das decisões. Então, uma república, que deveria ser algo público, foi diferente no Brasil. Essa república, ela vai de 1889, tá? 889 a 1930, quando vai entrar Getúlio Vargas, nós também já vimos isso daí. Como mudou a forma de governo, que era uma monarquia, agora passou a ser uma república, né? Então era necessário mudar várias coisas, criar novas leis, né? No caso uma constituição, uma nova bandeira, tá?
Porque a bandeira, pessoal, eu vou explicar melhor quando eu chegar nas atividades, que é justamente sobre isso que fala as atividades, tá bom? Desse material. A bandeira ela é um símbolo, né, que ajuda as pessoas a se identificarem, né? Ajuda as pessoas a um sentimento de identidade, de pertencer ao mesmo lugar. Assim como o hino nacional, né? Monumentos, né? Você vê estátuas em homenagem a pessoas, feriados, né? Em homenagem à República, por exemplo, para as pessoas se identificarem com isso e, de uma certa forma, tentar apoiar, né? Então, assim, esse primeiro momento da República do Brasil, República do Café com Leite, tá bom? Esse golpe que vai tirar o rei e colocar uma república aqui é liderada pelos ricos fazendeiros, tá bom? E apoiada também pelas Forças Armadas, pessoal. Então, deste modo, é claro, né, que são essas pessoas que vão entrar no poder ali mais forte, tá? E vão estar se revezando. Essa República do Café com Leite, ela vai acabar em 1930, quando Getúlio Vargas vai dar um golpe novamente, vai tomar o poder, né, vai tirar aquela República do Café com Leite e vai ficar durante 15 anos governando, que é a Era Vargas, que nós já vimos. Então, ó, quando Getúlio Vargas entra no poder, vai por fim essa República do Café com Leite, tá ok? Isso em 1930. Com Getúlio Vargas vai haver uma série de mudanças no Brasil. Principal delas, pessoal, aquelas práticas, né, do coronelismo, onde o coronel obrigava as pessoas a votar em quem ele queria, o voto aberto, esse voto de cabresto acaba, ele coloca o voto secreto, o direito de voto para as mulheres também, né, pela primeira vez as mulheres vão ter direito a votar. Uma grande mudança no Brasil também vai ocorrer, pessoal, com o processo de industrialização, né? Getúlio Vargas vai estimular muitas indústrias no Brasil. Então, diferente do período em que a República do Café com Leite, o Brasil era prioritariamente rural, agrário, né, onde se plantava o café, o leite para exportar, com o Getúlio Vargas vai ver uma série de indústrias no Brasil, ele vai estimular, né, a industrialização. Com isso, vai aumentar o número de operários, de trabalhadores, e vai crescer muito também as cidades. Então, vai entrar um processo de urbanização. Isso é importante vocês saberem, porque a atividade que nós vamos fazer também se refere a isso, que eu vou explicar daqui a pouco aqui com vocês, tá bom? Então, ó, dentro do governo de Vargas, tem 3 períodos diversos que nós já estudamos, quando ele toma o poder. Por que que ele vai tomar o poder, pessoal? Aquele café com leite vai entrar em crise. Eles não vão se entender, São Paulo e Minas Gerais, mais. A Naira levantou a mão? Pode falar, Naira. Levantei a mão, não. Se foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Eu apertei sem querer, velho, no botão da mão. Não, é normal, pessoal, tá. acontece, viu? Se vocês quiserem falar, pode levantar a mão que eu paro aqui e deixo vocês perguntarem, tá bom? Pode ficar à vontade. Não, ok, eu apertei errado aqui sem querer, tá ligado? Tudo bem, não tem problema, pessoal. Então, vai entrar em crise. São Paulo e Minas Gerais não vai se entender mais, né? Eles vão ficar em disputa ali, enfim. Quem vai ser o sucessor? Por que que isso vai acontecer, pessoal? Principalmente porque vai começar uma crise mundial lá nos Estados Unidos, em 1929. Nós vamos estudar melhor essa crise depois desses assuntos aqui do Brasil, tá? É justamente por isso que eu estou fazendo essa aula hoje, para a gente fechar um pouco esse assunto da história do Brasil, porque nós vamos entrar em breve na Primeira Guerra Mundial, que já é o assunto da apostila de vocês nova, e depois, na crise de 29, nós vamos estudar um pouco mais a história geral, não só do Brasil. Então, por isso que eu estou querendo fazer esse fechamento com vocês. Aí é o seguinte, ó, Estados Unidos vai entrar em crise, pessoal, vai quebrar lá a Bolsa de Valores, a maior crise que o mundo já viu financeiramente começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil. Deste modo, pessoal, ele vai parar de comprar o café brasileiro. Os cafeicultores aqui vão entrar em crise. O presidente, na época do Brasil, era um cara de São Paulo, chamado Washington Luiz. Então, de acordo com aquele revezamento entre São Paulo e Minas, era hora de São Paulo apoiar um candidato de Minas Gerais.
Mas São Paulo não vai fazer isso. Por quê? Ele vai querer lançar um outro paulista para proteger o café que estava em crise. Deste modo, Minas Gerais vai romper com São Paulo. Eles vão lançar Getúlio Vargas, tá? Vai ter uma coligação de vários estados. Pessoal pedindo para entrar aqui. Uma coligação de vários estados lançando Getúlio Vargas. São Paulo lança Júlio Prestes. Júlio Prestes vence, tá? Getúlio Vargas é derrotado, mas ele não aceita e ele vai dar um golpe e tomar o poder. Por isso que ele vai entrar. Então, a relação dos Estados Unidos tem uma relação muito direta, tá? A crise de lá com a mudança no Brasil. Eu sei que é muita informação, tá? Mas isso tudo nós já estudamos de modo detalhado, pessoal. Olha o Eduardo, deixa eu anotar aqui, Eduardo. Nós já estudamos de modo mais detalhado isso daí. Eu só estou retomando para vocês entenderem o processo como um todo, tá? Não precisa decorar mais nada dessas coisinhas, não. Eu quero que vocês entendam o processo. Então, quando Getúlio Vargas entra, vai ter uma grande mudança, né? Ele vai criar nova Constituição, uma série de leis. Então, sempre que muda o governo, a forma de governo, principalmente no Brasil, era uma monarquia. Aí começou uma república, com eleições e tal. Então, é necessário organizar o país, né? Criar novas leis. Isso tudo está na Constituição. A Constituição é a lei máxima de um país, pessoal. Para dizer ali quem que governa, né? Por quanto tempo governa, o que quem pode votar, quem não pode votar. Então, tudo isso está organizado na Constituição, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Não, nenhuma, tranquilão. Tá, alguém levantou a mão aqui? Pode Eu falar, acho que o né? Isaac tá com a mão levantada. Pode falar aí, pessoal, quem tá com a mão levantada aí, pode falar. Tranquilo, nenhuma dúvida? Nada não. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vocês estão me vendo aí ou não? Vocês estão vendo todos aí na sala? Eu tô vendo só você. Vocês estão me vendo aqui? Eu tô vendo todo mundo. Nós tá vendo só você, porque ninguém tá com a câmera ligada. Cara. Povo, liga a câmera aí, vambora. Não é necessário, pessoal. Só se quiser, mas eu quero que vocês estão visualizando eu aí, porque eu estou visualizando vocês aqui todos na sala aqui. De boa, mano. Ah, eu também. Pelo PC. Eu também tô. Acho que tem que tentar mudar o layout aí para quem não está conseguindo me ver. Tentar colocar o layout aí. Vamos ver. Alguém está participando aqui, ó. Ok. Entrou. Aí, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, essa relação dos Estados Unidos, né, vai ter uma influência direta nas eleições aqui no Brasil, então, ok? Com Getúlio Vargas, então, vai ter esse crescimento das indústrias, dos operários, das cidades, uma grande mudança no cenário brasileiro. O que é importante desse período de Vargas também, sabe? Uma série de leis trabalhistas que vai beneficiar os trabalhadores, né? A questão da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. As primeiras indústrias no Brasil, os trabalhadores tinham condições precárias, né? Baixos salários, sem nenhum tipo de direito. Mulheres, para você ter uma ideia, quando engravidava, era demitida, mandada embora, não tinha nenhum tipo de direito, não tinha direito de férias, não tinha praticamente nenhum direito ali no país. Então, diversos movimentos vão acontecendo, Getúlio Vargas vai atendendo,
né? Getúlio Vargas era um cara também que a gente chama de populista, né? Ele fazia campanhas, propagandas, como se fosse o pai dos pobres, era o pai da nação, como se fosse alguém que queria cuidar mesmo da relação paterna, um grande culto, né, à personalidade dele, à imagem de Getúlio Vargas, havia, assim, era ensinado nas escolas que ele era um cara infalível, né, que era um cara que nunca errava, que era bondoso, então isso ia mexendo com o imaginário, né, das pessoas. A Gabi falou aqui que a situação das mulheres mudou um pouco, né, até hoje. Você tem razão, Gabi. Ainda hoje é uma luta muito forte, né, das mulheres e diversos setores para ser tratada, ter os mesmos direitos, né, que o resto das pessoas. As mulheres ainda hoje recebem salários menores para fazer o mesmo trabalho que homens, né? Ainda Olha, tem. mas também o homem sofre também, tá? Sim, todos sofrem, não é só a mulher, é que historicamente a mulher teve uma série de dificuldades para conseguir direitos, pessoal. A Tá? mulher foi discriminada, duvidaram da capacidade dela e tudo mais. Sim, sim. Durante muito tempo foi entendido o quê? Que o homem, né, tinha qualidades superiores, por isso ele tinha que trabalhar e resolver negócios, e a mulher não tinha capacidade e tinha que ficar cuidando da casa, né? Na verdade, nós sabemos o quê? Que todos nós temos qualidades e capacidades diferentes, né? E é importante que todos tenham acesso, tá? A poder fazer o que bem entendem, tá? Hoje já está muito mais comum, né, mulheres desempenharem funções que até então era proibido para elas. Um exemplo muito claro ali em chefias, por exemplo, de empresas, né? Até então, né, até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, mulheres não podiam ter cargos de chefia em nenhuma empresa, achava que ela não tinha capacidade, ou ainda tinha resistência em contratar mulheres porque ela é engravida e tal, enfim. Então é uma grande loucura isso daí, né? E não só com as mulheres. No Brasil, nós já vimos também diversos outros grupos que sofrem uma série de dificuldades, tá, pessoal? Um exemplo, indígenas, né? Indígenas sofrem muito preconceito, ainda a gente imagina que o índio não é capaz de fazer determinados assuntos, determinados serviços. O mesmo aconteceu com o africano que foi trazido para cá como escravo, né? Achava-se, acreditava-se, falava que ele não tinha alma, enfim, que ele não era capaz. Hoje nós sabemos que isso é uma grande loucura, pessoal. Não existem raças diferentes, né? Existe uma única raça que é o ser humano. E as diferenças, elas devem ser valorizadas, pessoal, as diferenças. A diferença não é ruim, a diferença é ótima para o mundo. O que deixa o mundo legal é as diferenças, né? As capacidades que o homem, as qualidades que o homem tem, que a mulher tem, tá? E isso é o mesmo nas diferentes culturas do mundo, pessoal. Né? A gente participando aqui, deixa eu permitir. Só falou bem aqui, ó. É verdade, pouco tempo atrás, a LGBT não podia doar sangue. Eu vi, achei muito estranho, achei melhor perguntar. Olha, com o pessoal ali que está falando no LGBT, questão de gays, né, lésbicas, homossexuais. Pessoal, durante muito tempo no Brasil e ainda hoje, pessoas são assassinadas por isso. Né? Assim, não aceitar a diferença. Né? 2021, pessoal. Você vê pessoas apanhando na rua, ou ser humilhadas, ser maltratadas, porque é diferente de mim, então eu acho que é inferior, o que pensa diferente de mim é inferior, não é isso, pessoal, tá? A história nos ensina que todo mundo, pessoal, quer o quê? Quer ser feliz, quer fugir daquilo que faz mal e ficar perto do que ele faz bem. Então, por que a gente não ajuda o outro a ser feliz também? As diferenças, lembre sempre disso, pessoal, as diferenças, elas devem ser valorizadas. Imagina se o mundo inteiro, todas as pessoas fossem iguais, gostassem da mesma coisa, gostassem da mesma cor, tivesse o mesmo tipo de roupa, que coisa chata que seria. Eu já não suporto muita raça Ia ser humana um desse bosta. jeito. Imagina se fosse todo mundo igual. Nossa, Deus.
Exatamente, pessoal. Seria bem merda Deus se me todo livre, mundo não gosto tivesse nem o de mesmo me gosto copie. das coisas aí. Então, assim, é isso mesmo que eu quero que vocês reflitam. No Brasil, historicamente, não foi aceito muito bem as diferenças, né? Achava que era superior. O Brasil, ó, ele é formado, no início, pelo indígena que está aqui no Brasil já, o português que vem para cá, né? E o africano que ele traz na condição de escravo para cá. O africano não era escravo, ele foi escravizado pelo português pela superioridade de armamento que o europeu tinha. Então, esses três grupos ó, vai dar origem ao povo brasileiro: o índio, o europeu e o africano. Só E o que. povo de Portugal também, não? Oi? O de Portugal também não? Porque eles vieram pra Sim, cá, né? sim, o Portugal é o europeu, eu falei, de Portugal. Tá? O indígena, o europeu, que é o português, principalmente, né? Não só o português vem para cá, mas o português e o africano. Esses três grupos que vão dar início à formação do povo brasileiro. Só que não foi uma relação de igualdade entre os três povos. O europeu ele vem para cá na condição de superioridade, tanto é que ele vai escravizar os indígenas, depois ele vai escravizar o africano, ele vai impor o quê? Uma superioridade. E isso vai trazer reflexo ainda hoje. Como durante todo esse período, por exemplo, a mulher ela tinha que ser submissa ao homem, ela tinha que obedecer ao homem. Em 1500, 1600, 1700, a mulher tinha que obedecer ao seu marido, tá? Diante disso, pessoal, vai trazer consequências ainda hoje, que é difícil, o mundo passa por um processo de mudança lento, tá? Não é tão rápido essas mudanças. Então, é por isso que ainda hoje, mulheres sofrem diversos preconceitos, acha que não pode ter determinados cargos, ou que deve receber menos, né? Foi impedido durante muito tempo a mulher de ter acesso às escolas. O mesmo que vocês colocaram aqui, pessoal, a questão do grupo LGBT, né? Durante muito tempo foi olhado para isso como uma inferioridade, como se fossem pessoas inferiores, pessoas que não mereciam ter direitos, né? E isso, pessoal, hoje é crime, viu? Você tratar alguém ou diminuir alguém por ela ser diferente de você, ou pela questão da pele dela, ou pela questão da orientação sexual, isso é crime. Não é só errado porque é imoral, é ilegal também esse tipo de situação. Então, assim, nós não devemos falar como a outra, do que a outra pessoa deve gostar, por exemplo, do que a pessoa pode trabalhar ou não. Tem até um lema, né, que fala assim, dentro das mulheres, ali da luta das mulheres, né, que lugar de mulher é onde ela quiser. Ela pode fazer o trabalho que ela quiser. Vemos muito claro hoje, até mesmo no trem. Olha o trem! Você viu? Eu tô dentro do trem aqui, tô indo com vocês. Susto, velho! Dentro de uma área que era majoritariamente masculina, que é o futebol, por exemplo. Não é? Nós temos árbitras femininas, bandeirinhas, e mulheres jogando futebol e muito bem. Né? Até pouco tempo atrás, falava que mulher não sabia jogar futebol e tal. Moçada, vocês já viram a seleção brasileira feminina jogando bola? Vai lá tentar jogar delas. Né? Menino, não dou conta, não. Melhor Exatamente. que os homens. Exatamente, pessoal, é isso mesmo. Vai vocês lá, tem uns caras na escola que jogam bem também, tem umas meninas que jogam muito bem também na escola. As interclasses lá a gente vê. Os caras aí que acham que é muito bom, que mulher não pode jogar, vai um de vocês jogar contra a Marta lá na seleção, contra a Formiga, vai ver o baile que vocês vão tomar delas. Então, assim, se você der condições, pessoal, todos têm capacidades, tá, de fazer o que bem entender. Então, assim, nosso papel é respeitar as outras pessoas, tá bom? As diferenças devem ser respeitadas, tá? Cada um tem o direito de ter o seu tipo de felicidade, não somos nós que vamos colocar o outro ali, tá bom? Rayane, daí já estou terminando, fica tranquilo, Rayane, estou só fazendo uma retomada aqui para a gente ir, daqui a pouco já termina, que eu já vou abrir já a apostila aqui para vocês, e aí vocês podem ir para casa, fazer as coisas ali e tal, tá bom, pessoal? Então, assim, o principal que eu queria que vocês refletissem sobre isso
é que no Brasil, historicamente, né, pessoal, há uma grande luta por direitos e por conquistas que foram negadas durante muitos períodos históricos. E ainda hoje, isso reflete ainda hoje, como a questão da violência, né, de acesso à educação, que muitas pessoas não tiveram. O próprio grupo indígena mesmo. Por que você acha que tem poucos indígenas com nível superior, com acesso à faculdade? Porque, historicamente, eles não tiveram acesso à educação. Então, assim, é recente essa ideia de tentar inserir, né, colocar o índio nas escolas. Muitos desses índios, pessoal, de comunidades indígenas, vão estudar e voltam para ajudar suas aldeias, fazem medicina, enfermagem, todo tipo de situação, para ajudar suas aldeias. Então, numa república que nós vivemos no Brasil, é algo público, pessoal. Todos devem ser representados, tá? Então, é importante que se tenha mulheres no Congresso Nacional, na política, deputados, senadores, mulheres, que tenham índios, que tenham descendentes de africanos, descendentes de árabes, que tenham homens, que tenham mulheres. É importante que seja representativo, que represente toda a população brasileira, que é rica e culturalmente, tá, pessoal, influencia grande parte do mundo, tá bom? Alguma pergunta até então, pessoal? Tranquilo? Ó, eu vou abrir aqui para vocês, ver se eu consigo abrir o material para vocês, para eu explicar um pouquinho cada uma dessas coisas, aí eu já deixo vocês uma boa, tá bom? Deixa eu ver aqui, se eu acho. Tá. Deixa eu ver. Apresentando. Deixa eu ver se dá certo aqui, pessoal, se vocês conseguem. O William está querendo entrar, o William Azevedo entrou. Estão vendo o material aí não? Então, pessoal? Sim. Estão vendo aqui a bandeira do Brasil, certinho? Sim. Sim. Ah, ótimo. Isso aí, moçada. Ó, é o seguinte. Essa é a primeira atividade do material de vocês aí que eu passei. O material não é para fazer ele inteiro, tá? Eu selecionei algumas partes para vocês, tá bom? Essa atividade é para fazer. Só que ela começa, ó, nessa parte aqui, ó, na 229. Aqui, ó, tem a situação de como era a bandeira do Brasil antes da República, no período da monarquia. Então, olha só, as cores aqui era a cor da família real, ó. A cor da casa real de Habsburgo, que é da primeira esposa do imperador do Brasil, que era Dom Pedro I. E a verde de Bragança, de Dom Pedro I. Então, eram as cores da família real brasileira, ó, que governava o Brasil na época da monarquia. A bandeira é um símbolo, pessoal, que serve para as pessoas se identificarem, tá? A bandeira do Brasil hoje é essa daqui, ó, que é a da República. Então, nessa atividade vai mostrar como era, tá, lá na monarquia e como ficou aqui na República. Você vê que muitas coisas, ó, continuam. Então, vocês analisarem esses dados faz parte da atividade, tá bom? Então, vai estar falando aqui, ó, o que manteve-se aquelas cores, né? Mas adaptaram para algo republicano, digamos assim. Então, é como se o verde agora não era mais o símbolo, né, da família real, o verde e amarelo, mas era as matas, né, o verde das matas do Brasil, da riqueza que tem a natureza brasileira, e o amarelo, a questão do ouro, das riquezas do Brasil. Então, assim, adaptaram um pouquinho a bandeira da monarquia e para a república. Esse tipo de adaptação representa bem o que foi a mudança da monarquia para a república. Quando instala a república no Brasil, não vai mudar todas as estruturas do país. Porque, olha só,
Vai continuar um grupo de ricos fazendeiros ali também controlando as decisões, né? Vai continuar a ter uma série de pessoas sem direito, pouca gente podia votar. Então, não rompeu todas as estruturas, as camadas mais pobres não tiveram acesso a mais direitos ali. Essa bandeira representa bem, né? Manteve-se algumas coisas ali da monarquia, colocou algumas coisas novas ali, isso é bem o que representa a República. Então, ó, a pergunta A aqui, ó, fala se você conhece essas bandeiras e o que mais chamou a atenção nelas. Eu quero que vocês analisem, tá? A mudança da bandeira da monarquia para a república e respondam se você já conhecia essas duas e o que chamou mais sua atenção. Analise bem a questão das estrelas aqui, ó, tá? O que vai simbolizar ali? Elas representam os estados brasileiros, pessoal, tá bom? E ordem e progresso é um lema do positivismo, é uma filosofia de dentro do exército. Quem vai instalar a república no Brasil vai ser um golpe liderado por Marechal Deodoro, é do exército, apoiado pelos ricos fazendeiros. Então vai colocar um lema que o exército defendia na bandeira aí, ordem para ter progresso, é essa a ideia, tá bom? Aí, ó, a 1.2 aqui é para você, vai ter falando como que a bandeira do Brasil foi criada. Ela vai estar falando aqui, tá bom? Um pouquinho de como ela foi desenvolvida e por que demorou uma aceitação. Vai falar por que demorou, porque as pessoas não aceitaram muito bem essa bandeira logo de início. Justamente porque muitos grupos não queriam uma república ali também. Defendiam a monarquia. Então, vai falar um pouquinho aqui nesse texto, tá? Após ler ele, então, vocês vão responder aí, ó, a A, a B e a C. Tá certo, pessoal? Então, vai falar aqui, ó. Os tios, tarará, explicar. Aqui, ó. Esse aqui vocês respondem, ó, A, B e C. A2 aqui não é para fazer, tá bom? Nessa página eu passei só a 1 para vocês. Essa daqui, ó, atividade 1, a 1.1, que é A e B, e a 1.2, ó, que é A, B e C. É só essas que é para fazer até aqui. Depois, vocês vão, pessoal, lá na 238, ó. Se tiver alguma dúvida, pode falar, porque eu não consigo ver vocês, viu? Estão com a mão levantada ou não, porque eu estou olhando o material que eu estou compartilhando aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Isso aqui fala sobre as revoltas que ocorreram no Brasil, que nós já estudamos, não é para fazer de novo, tá? Pode ficar tranquilo que nós já fizemos grande parte dessas atividades. Aí, ó, na 238, página 238, isso tudo está no grupo lá da sala, tá? É para fazer essa situação de aprendizagem 2, ó, aqui, ó, tá bom? Essa daqui, ó, a gente vai analisar justamente as mudanças que aconteceram no Brasil, pessoal, depois disso daí, né, desse processo de industrialização, de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, ó, essa aqui é uma foto da Avenida Paulista, de como que era no século XIX, na época da monarquia, e aqui, ó, atual no século XXI. Eu morei um tempo, viu, nessa avenida aqui, é muito movimentada, uma das avenidas mais famosas de São Paulo ali. Então é para vocês analisarem essas imagens e responderem aqui, ó, entre as imagens, né, descreva alguma dessas transformações. O que mudou do século XIX para o XXI, ó, na mesma avenida. Então eu quero que vocês analisem o mesmo lugar, como foi mudando ao longo do tempo, tá bom? E, ó, a B, você já parou para observar a sua cidade. Eu quero que vocês tentem descrever a nossa cidade um pouquinho. Como que são as ruas, as construções, o comércio no seu bairro, tá? Tente pesquisar, quem tem acesso, quantos habitantes tem Rio Preto. Então, eu quero que vocês reflitam sobre a nossa cidade, tá? Como que ela é, né? Como que são as ruas, as construções? Tem muitos prédios, tem pouco, as ruas são bem pavimentadas ou tem buracos, é bem sinalizado, os bairros são diferentes, por exemplo, tem bairros que têm condições melhores, outros são mais precários, tem menos cuidado com o asfalto. Quero que vocês reflitam sobre isso também, certo, pessoal? Até aí, tranquilo? Tudo bem? Sim. Beleza. E aí, ó, essa atividade 2 aqui também, ó, é para fazer, ó.
A 2.1. Isso tudo está no grupo, tá? Aqui, ó, essa 2.1. Que vai falar um pouquinho, ó, esse texto vai falar sobre as diferenças que vão acontecendo nos bairros, né, com a industrialização, a vinda de imigrantes de outros países para cá, começa a vir para o Brasil trabalhar nas indústrias, como começa a ter muitas indústrias no Brasil, vem pessoas de vários lugares, da Itália, da Alemanha, diversos imigrantes vêm para o Brasil aqui para trabalhar. Pessoas que estavam com dificuldades no seu país vêm para cá. Então, começa a surgir bairros para operários mesmo, é chamado de cortiço, com casas muito pobres, sem tipo de saneamento básico, de esgoto, né, condições precárias. Então, vai tratar aqui, ó, justamente nesse texto, sobre isso, a urbanização, o crescimento das cidades e o cuidado com o esgoto, com a higienização, como vão surgindo bairros diferentes, né? Isso tudo na cidade de São Paulo também, ó. Então, vai falar aqui para vocês lerem isso, interpretar, e aí responder essas questões, ó, da A, B, C, D, E, F. Vai falar, ó, sobre um bairro aqui também surgindo, então vocês vão analisando, por exemplo, ó, o que motivou as transformações na cidade de São Paulo? Tudo isso vai estar nesse texto falando aqui. Os principais aspectos, né? O nome de novos bairros que surgiram na cidade, quais são os nomes, tudo isso vocês vão encontrar nesse texto aqui, pessoal. E aí na fonte 2, que é essa daqui, ó, apresenta uma propaganda de um bairro, ó. Qual que é o nome do bairro? Ó? Olha só, Jardim Europa. Por que você acha que chama Jardim Europa, né? Você acha que a Europa era vista como algo nobre, chique, por isso que tem esse nome? Então, assim, você vê que as relações dos bairros, dos moradores, tá muito próximo ali, tá bom? A quem tem tipo de trabalho, tipo de renda. Tem uma relação muito direta, tá? Os bairros, o tipo de pessoas que estão lá, né? A condição financeira, quero dizer assim, né? E os nomes, né, que nós adotamos. Um exemplo de Jardim Europa, ó, um centro de lojas, né? Nós não chamamos centro de lojas, nós chamamos shopping center, né? Porque entende-se, né, que é mais chique, é um nome americanizado, em inglês, cachorro quente, né? A gente chama o nome de hot dog, né? Como se fosse mais chique colocar o nome ali de algo em inglês, tá bom? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu discuti aqui com vocês. Tentem fazer essas atividades que eu passei, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar no privado ali, que eu ajudo vocês, tá bom? As informações vão estar todas aqui, ó. Então, a primeira Professor, não atividade... precisa copiar o texto, não, né? Não, não precisa copiar o texto, não. É só responder, pessoal. Não precisa copiar, não. Se quiser responder na apostila mesmo, pode, me manda foto. Se quiser responder no caderno e me enviar fotos, também pode. Só coloca, por exemplo, a questão, não precisa nem copiar a pergunta inteira, se não quiser. Pode colocar lá, ó, atividade, né, a página, atividade 1, 1.1. Aí escrevam lá, e respondam, tá? Não precisa copiar, não. Você já está com vocês, não precisa copiar novamente, não, tá? Nem o texto, é só para vocês lerem. Então, a primeira é sobre a bandeira, né, falando um pouquinho do que chamou a atenção, as mudanças, e vai falar sobre a importância, né, da bandeira como símbolo. Inclusive hoje, tá? Você não pode, você desrespeitar a bandeira é crime também, viu, pessoal? Tem o jeito certo de você dobrar ela, você não pode pegar a bandeira e jogar no chão, pisar, esse tipo de coisa, tudo é crime. Ela é um símbolo da nação, tá? O hino nacional também, você desrespeitar o hino nacional é crime, não pode, é um símbolo de unidade, né? As pessoas se identificam. Qualquer lugar do mundo, né, que você vê uma bandeira do Brasil, aquilo tem um significado. Não é só um pedaço de pano com desenhos. Isso se torna um símbolo. Como, pessoal, 2 pedaços de madeira. Você pega 2 pedaços de madeira, não é nada, é só uma madeira. Você junta elas e faz uma cruz, aquilo já não é mais só 2 pedaços de madeira, aquilo se torna um símbolo. Você desrespeitar essa cruz, muita gente vai se ofender com isso. Então, o símbolo, pessoal, é muito mais significativo do que simplesmente um desenho, tá? Então, o símbolo ele é carregado de valores ali. Por isso, quando você desrespeita, por exemplo, uma cruz, a pessoa que é religiosa, né, que é cristã, ela vai se sentir ofendida, porque para ela não é só 2 pedaços de madeira, enfim, aquilo é um símbolo sagrado. A mesma coisa com a bandeira, não é um símbolo sagrado, mas é um símbolo nacional,
não é? Não tem relação com religião, mas tem uma religião com sociedade, como o hino nacional, é como as leis devem ser respeitadas, tá bom? E essa outra aqui vai falar sobre a industrialização, tá? As mudanças no Brasil, ó, das regiões, o que mudanças foram acontecendo, e também para vocês lerem e encontrarem informações no texto aqui, que vai estar explicando aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar e voltar para vocês aqui. Voltei aí, estão me vendo? Sim. Ok, pessoal? Ficaram alguma dúvida? Tô Consegui vendo, cara bonito. me fazer entender um pouquinho e tal? Sim. Ó, aqui tem um chat, como eu não consegui ver sobre o chat, pessoal, só falar uma coisinha, ó, a Gabi ainda falou aqui, né, a questão da meritocracia, né? É importante a gente falar sobre isso mesmo, né? Porque é algo muito defendido. Eu acho que é importante as pessoas, né, receberem o mérito por aquilo que eles fazem, mas desde que todos tenham condições, né? Então, assim, se as pessoas partissem do mesmo ponto, aí sim, né? O que cada um conquistasse seria interessante. Mas o problema é que nós sabemos que no Brasil tem diferentes acessos à educação, né? Historicamente, né? Grupos, né? Como os escravos, indígenas e mulheres foram impedidos de ter acesso à educação ou a ter cargos em empresa. Então isso vai refletir não necessariamente no mérito, né? Mas no impedimento. Então é importante a gente discutir que todos tenham acesso, pessoal, tá? A educação, a saúde e a direitos. Aí sim a gente começa a falar sobre o mérito de cada um. Enquanto não tivermos esses acessos, né, forem limitados para um grupo de pessoas ou sofrerem preconceitos, achar que são inferiores, né, nós Ah, vamos... professor, mas até hoje acontece isso. A minha mãe, por exemplo, ela não quis levar o carro no mecânico porque era uma mulher. Sim, porque ela sabe o que, que acontece. Muitas vezes o mecânico vai ver uma mulher, já vai associar com alguém que não entende nada. Muitos vão querer passar para trás, falar que tem que trocar peças que não precisam. Então, assim, esse olhar preconceituoso ainda existe. Vocês têm razão. A palavra preconceito, preconceito, como nós falamos hoje, é a união de duas palavrinhas, pré e conceito. Conceito é quando você conhece algo, você julga algo, você estudou algo, então você tem um conceito sobre aquilo, você entende sobre aquilo. Pré-conceito é quando você julga algo sem conhecer. Por exemplo, falar que mulher não sabe jogar bola. Isso é um preconceito. Você nem sabe, você nunca viu aquela mulher jogando, mas você acha que ela não sabe jogar bola. Aí você fala isso da Marta. Você nunca viu a Marta jogar bola da seleção brasileira? Você fala isso, aí você vai ver ela jogar, você fica com cara de bobo, porque ela joga melhor que você. A mesma coisa com a questão, por exemplo, como vocês falaram aí, a questão da LGBT. Já associam que aquilo lá, por exemplo, é algo errado, ou que a pessoa deve ser zoada porque ela é inferior por causa disso. Na verdade, você nem conhece a pessoa e você acha que ela é inferior. Durante grande parte da história do mundo, houve isso. Teve um período, pessoal, principalmente no século XIX, que o europeu ele vai desenvolver teorias que vai falar que ele é superior aos outros povos. E que o africano era inferior, que o indígena era inferior, por isso que vai justificar escravizar essas pessoas. Então, nesse período foi criado e foi colocado à força, através de armas, que o negro africano era inferior e podia ser escravizado por isso. Então, quando acaba a escravidão no Brasil, não é feito um processo sério para inserir esses filhos de escravos, esses ex-escravos, na escola, para uma formação profissional. Falou, acabou a escravidão e está tudo resolvido, agora cada um por si, agora é a questão do mérito, onde você chegar, chegou. Só que não foi permitido esse acesso. Então, até hoje, nós temos essa série de preconceitos, né? E ainda sofre violência e menor acesso. Por exemplo, a questão dos negros, né? São números menores em universidades, tem menores cargos de chefia. Porque eles não são capazes? Não, não é por isso. Porque, historicamente, seus descendentes, seus antepassados, avós, bisavós, não puderam ter acesso, né, a uma educação, uma formação profissional. Então, como que ele poderia
ter uma profissão, aprender, ter um estudo e ter uma boa condição financeira se ele não teve acesso. Então, essas questões são muito importantes. Pode falar que levantou a mão ali, pessoal? Eu vi o Simbolinho, pode Ô, falar. professor, antigamente o mundo era bem merda, não era não? Ó, o mundo já teve muito pior a questão de direitos ali, né? Então, por isso que é importante a gente discutir sobre isso, e essa luta, diversos grupos por conquistarem direitos, é importante. Hoje, está na lei, inclusive na Constituição brasileira, ninguém pode ser tratado mal por ter uma religião diferente, por ter uma orientação sexual diferente, por ter uma origem diferente, por ser descendente de africano, de indígena. Ninguém, todos devem ser tratados iguais. Isso é lei. Só que não. Hoje em dia mas o na mundo prática ainda não tá ruim, funciona mas assim. tipo, antigamente era bem pior. Sim. Antigamente não era nem proibido isso. Antigamente era proibido o contrário. Né? Por exemplo, o escravo não podia ir para a escola. Ô, professor, É, fazer uma pergunta aqui. Sim. Eu tava vendo um filme, eu não lembro qual é, mas eu lembro de uma parte que tinha uma mulher que ela tinha um conhecimento científico, né, sobre o céu. E aí ela tinha que ser Mano, quem que era queimada esse porque ela era cara? considerada bruxa e tudo mais. Então, as mulheres que tinham conhecimento, além do que os homens sabiam, naquela época eram consideradas bruxas? Sim. E Então é não só verdade. isso. Além disso, olha só, muitas mulheres não podiam estudar a ciência. Muitas invenções foram feitas por mulheres e elas não podiam receber os méritos. Um homem depois copiava aquilo e falava que foi ele. As mulheres não podiam estudar a ciência, desenvolver a ciência. Às vezes o homem nem copiava, ele só pegava e falava que era dele. Ou uma mulher a fazia, e como ela não podia assumir os créditos, ela entregava para o homem, para o marido, para ele ganhar os créditos por isso, ou falar, né, explicar suas invenções. E uma outra coisa, você falou de bruxa, no período da Idade Média, ali na Europa, né, entre o século, assim, entre 500 e 1500, mais ou menos, 1200, ano 1300, era considerado bruxa qualquer outro tipo de mulher que se portava de acordo com o homem Ô, queria. Deus, rapaz, quem é tu, mano? O cara tá Ó, falando uma merda aqui no chat, do nada. Viva o nazismo aqui, o maluco digitou. então, eu vou falar sobre isso já, eu tô vendo aqui, daqui a pouco eu vou falar, só um minutinho. Um retardado mental. E aí é o seguinte, ó, muitas vezes era considerado bruxa, a mulher, por exemplo, às vezes era muito bela e não casava, e muitos homens se apaixonavam por ela. Aí acusavam ela que ela estava fazendo bruxaria, feitiço, morria na fogueira. Meu Deus. Ou a mulher que queria ter direitos, né, não queria viver submissa ao marido, muitas vezes era considerado bruxo. Fazer chá, por exemplo, com algumas plantas ali, né, algumas plantas era considerado bruxaria, feitiço. Então foi uma Puta coisa que pariu. período ali, tá, Meu pessoal? Deus. Pessoal, quem que falou aí sobre o nazismo aí? Esse Deus Hakai aqui, mó aleatório. Quem que é? Não, pessoal, ó, o nazismo, ele foi um movimento, nós vamos estudar mais para frente. Surgiu lá, né, um regime fascista, surgiu lá na Alemanha, na Itália, onde falava justamente que o alemão, né, era superior aos outros povos, então ele podia dominar, inclusive exterminar os outros povos, tá? Não é algo legal, não. Fala desse bagulho. O líder do nazismo é o Adolf Hitler ali, né? Ele vai exterminar uma série de judeus, de outras pessoas, ciganos, tudo que não era o alemão para ele, a raça pura, achava que o alemão era puro, e o resto era inferior, podia ser dominado, podia ser Muito puro que matava os outros por motivo besta ainda por cima. Sim, e assim, era desenvolvido teorias para isso, para as pessoas acreditarem nisso, que o alemão era superior e tal. Isso hoje também é crime lá, tá? O importante de tudo que nós discutimos hoje, pessoal, é vocês saberem que cada um, tá? Diferente, tá? Da sua orientação sexual, da sua religião, da sua descendência, não pode ser tratado de modo diferente ou ser tido como inferior. Todos devem ter acesso a todos os seus direitos. Isso é lei. Olha, professor, eu não tenho nada contra LGBT, eu só não gosto deles perto de mim. Isso é um preconceito, cara. Por que você não gosta deles perto de você? Não tem nada O de que eles te diferença. fazem, amigo? Conta pra gente. Não tem nada de diferença. Também não A tenho contra, autoestima mas dele deve sem gay ser mais em cima baixa. de mim eu Eu fico fui puto. bullying por causa de um.
É importante, pessoal, não há diferenças entre as pessoas nesse sentido. Cada um faz aquilo, né, que acredita que o que faz feliz. Então, assim, nós não temos que falar para o outro o que vai fazer feliz para ele, né? Nós temos que buscar sempre fazer o bem, isso é importante. Isso é verdade. Respeitar as pessoas e fazer o bem para elas, não fazer o mal, tá? E se a gente puder fazer o bem, vamos fazer o bem, tá ok, pessoal? Nada de achar você não gostar de alguém, por exemplo, você não gosta de alguém porque ela é indígena. Por quê? Se você nem Ô, conhece. professor, curiosidade. Ah, Você mora perto de uma ferroviária, é? Que a cada, tipo, 10 eu, minutos tá passando um trem aí atrás. eu tô dentro do trem, cara. Meu Deus. Ih, me leva junto no trem. Moro perto, eu passo bastante trem aqui. Eita, pô. Eu moro aqui, por isso que passa, vocês vão ouvir bastante aí. Preconceito não gostar de alguém? Perguntou aqui, ó. Que você nem conhece. Você nem conhece a pessoa, você não gosta dela? Se você nem conhece a pessoa, né? Tem pessoas que Mas depois de conhecer, pode odiar? Oi? Depois de conhecer, pode odiar? Olha, pode. o ódio não Ai, tem ai. mal para ninguém. O ódio faz mal para você que fica sentindo ódio, né? Então, assim, você não gostar de alguém, pessoa que faz mal, não depende muito, né? Da orientação sexual, da descendência dela. Tem pessoas, né, que se acham, por exemplo, superiores, o homem rico, branco, europeu, que faz mal para muita gente. Ô, Miguel, para de mexer nos meus DVD, cara. Não tem relação com isso, tá? A questão do caráter não está relacionado à cor de pele, à orientação sexual, à condição financeira. O caráter não é isso que diz. O caráter é o que a pessoa faz, tá? De bom ou de mal, entendeu? Então, assim, eu não quero que vocês julguem as pessoas baseado nessas imagens que vocês têm. Todos devem ser respeitados, tá bom? Eu não quero ter nenhum tipo de preconceito, não quero que vocês pensem que são inferiores à questão homofobia ou questão de raças, não quero nenhum tipo de preconceito nesse sentido, tá bom? Ô, professor, mas é preconceito você não gostar de gente que faz teste com animais nesse negócio? É considerado preconceito? Não é preconceito, porque essas pessoas estão fazendo mal a animais, você não quer que elas façam mal ao animal. Então, você não está julgando a pessoa sem conhecer ela. Está falando, essa pessoa ela maltrata animais. Então, assim, não depende se ela é LGBT, se ela é negra, se ela é europeia. Ela faz mal para animais, você não julga, não gosta da ação que ela faz. Isso é diferente. Que acha que ela está fazendo mal para animais. Então, é um movimento para proteger os animais. Por exemplo, você não gostar da pessoa que desmata ilegal, floresta, acaba com a floresta para vender. Isso não é um preconceito, porque você já está vendo a ação da pessoa. Você já conhece, já tem um conceito formado baseado em coisas que você viu. Isso, você sabe que ela está fazendo. Então, a pessoa que faz isso é errado. Por exemplo, a pessoa que quer matar negros. Não é um preconceito você não gostar disso, pessoal. Isso é errado. Então, assim, é errado você maltratar uma pessoa porque você acha que ela é inferior. É errado. Você não deve maltratar também, mas como é crime, deve responder na forma da lei. É assim, tá bom? Então, vamos fazer o bem para todos, pessoal, tá bom? Vamos tentar ajudar e vamos respeitar as diferenças que existem no mundo, tá ok? Eu quero que vocês pensem sempre sobre isso, tá legal, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação a mais? Tranquilo? Ó, gostei de estar aqui com vocês, tá? Eu vou encerrar a reunião já que já são meio-dia, ficamos 1 hora aqui. Gostei muito da participação de vocês. Se alguém não colocou o nome no chat ou não viu, eu vou falar aqui quem colocou. Anote aí para eu colocar rapidinho. Ó. Laila, nono C, Érica, nono E, Isaac, nono B, Felipe Carvalho, nono A, Naila, nono C, Ana Flávia, nono B, Beatriz Caldeira, nono B, Cauane, nono G, Luiz Otávio, nono B de bola, Rayane, nono H, Gabriele, nono A, Bárbara Monteiro, nono F, Jorge, nono G, Eduardo, nono E, e William Azevedo, é nono E, né, William? Alguém mais que eu não falei aí, que está presente, pessoal? Não vi meu nome. Giane, né?
Ô, Também não falando meu nome. Peraí, deixa eu eu anotar. falei meu nome aí, é Isaac do nono B. Giane, nono B. Isaac, nono B, eu já falei. O Felipe, nono F, né? Felipe, nono F. Alguém mais que está aqui que não anotei, Você é a pessoal? favor do feminismo? Oi? Você é a favor do feminismo? Ó, o feminismo é um movimento onde as mulheres, né, Tá me se ligando, hein, organizam caramba? para ter direitos. Eu sou a favor que todos tenham direitos. Eu posso, talvez, eu concordo ou discordo de algumas ações que podem ser feitas ali, mas todo Tá sem movimento áudio. que defende o direito para todos, eu sou a Oi, favor. Catarina. Tá? Os direitos foram Isso, conquistados caralho. através de lutas. Por exemplo, os operários, eles vão conquistar seus direitos, trabalhadores, Mudou? exigindo, fazendo greves, reivindicações. Então, essas lutas são importantes. Nós podemos discordar dos métodos de ação, mas é importante esses direitos serem atendidos, tá bom? Não, olha, Ai, Mariana. eu concordo que mulher tem que ter o mesmo direito que homem, mas eu sou contra a favor do aborto, tá ligado? Sim, isso é uma outra opção também. O aborto é uma questão muito mais polêmica ali a se discutir e tal. Eu concordo com vocês ali, né? Não tem esse negócio, não. Cada um o aborto é uma questão muito polêmica, que eu acho que a sociedade deveria ser ouvida, né? Deveria ter uma discussão sobre isso mais ampla, né? Mas, professor, essa discussão ia durar longo. Porque aí um fala que é a favor do aborto, mas só no caso de estupro. O outro já fala que é a favor do aborto, seja o que for. Ah, isso aí é uma discussão muito longa, não é? É longo, é polêmica, e é assim, A é melhor difícil, parte uma do aborto discussão é quando a mãe profunda. vai junto. Não é fácil, é uma discussão fácil, que eu acho que deve ser falado ali, né? Assim, tá discutindo muito hoje. Eu não tenho, assim, propriamente, o que vocês pensam sobre isso. É um assunto polêmico que merece uma aula para a gente discutir um pouco mais. Mas eu não tenho, assim, tem que ser isso ou aquilo. Eu sei que é polêmico o assunto, tá bom? Na questão de estupro, um pouco menos, né? Às vezes porque ele foi um crime, enfim. Mas é polêmico, tá bom? Podem Ó, permitir tudo que acaba a guerra e pronto, acabou. vai elas, de tem um homem não pode violar uma mulher que é crime, se vai bater no homem não acontece nada. Eu acho errado isso também, assim, qualquer um que bater no outro é crime, né? Se a mulher bater no homem, ele pode denunciar com agressão física, é crime também, qualquer um bater no outro. É que a mulher criou uma lei própria, porque historicamente ela é mais vulnerável do que o homem, né? O homem tem muito coisa. Tem o microfone aberto aí, pessoal, não sei de quem. Professor, Da você não Heloísa. falou meu nome. Professor, eu não entendi nada. O quê? Não deu pra ouvir muito bem, por causa que o microfone tava ligado. Vocês Da estão me Heloísa, ouvindo parece. agora? Não, eu não entendi nada da aula. Acho que Caraca. Você não falou meu nome. Qualquer, fala para mim esse nome e a sala aí. De Vou quem que eu falar não no falei o chat. nome? Como? Você não falou Ela meu falou que vai nome. falar no chat. Pode, escreve no chat aí para mim o nome e a sala que eu já anoto aqui, por favor. E, gente, falaram um negócio ali no chat que eu lembrei de um stand-up que eu vi do Thiago Ventura. Ele falou que, às vezes, quando a gente fica sabendo que uma mulher bateu no homem depois de ser agredida e alguém ri, alguma mulher ri, não é um riso, tipo, de diversão porque tá batendo, mas, tipo, de felicidade, porque finalmente alguém contrariou as expectativas. Em vez de ficar lá aturando aquilo, se defendeu. Acontece bastante isso também, né? Porque assim, historicamente nós vemos o quê, né? O homem é muito mais forte, né? E violenta a mulher. Até que nós vimos recente, né? O cara foi julgado, lembra? O cara lá de Santa Catarina que matou a esposa, subiu o elevador batendo nela e matou ela e jogou ela da sacada ainda. Então, assim, normalmente quando acontece esse caso da mulher revidar e bater no homem, é algo assim que é diferente de acontecer, né? Então, às vezes até mulheres que apanham se sentem um pouco vingadas, né? Assim, a moral disso, pessoal, é que assim, ó, o homem não deve bater na mulher, porque ele é muito mais forte normalmente que a mulher. E a mulher também não deve bater no homem, ninguém deve agredir ninguém, né? Ah, mas é engraçado saber que uma mulher bateu no homem.
É engraçado. Não pelo fato dela ter agredido alguém, mas pelo fato de ela ter contrariado as reagido pela primeira expectativas, vez. Se a de ter mulher feito pode alguma bater no coisa. homem, o homem também pode bater na mulher. Né? Não, nem mulher, nem homem pode bater um no outro. mas se o quando homem um vai homem bater, a mulher ataca não uma pode. mulher, Pode matar. É a ela lei da tem defesa. total direito de se defender. Não tem essa não, gente. Se alguém vier pra cima de mim, eu quebro a cadeira. Se tiver com Você acha que eu vou parar pra pensar se é homem ou mulher? E, ó, o importante é a gente tentar resolver tudo na conversa, sem agressão, né? Mas esses casos acontecem, Se a né? mina relar em mim, eu vou relar nela, é o direito. E a gente vê muitas mulheres uma procura cada vez maior para defesa pessoal mesmo, justamente por isso, né? De estar numa rua sozinha, ela é mais vulnerável, né? À violência de um homem que é muito mais forte, né? E, então, esses movimentos acontecem sim. Tem muitos cursos aí de defesa pessoal para mulheres e tal. Vai você, um homem aí que não tem preparo de luta, enfrentar uma moça que luta MMA, por exemplo, jiu-jitsu, kung fu, você vai apanhar. É o que eu falei, todas as mulheres têm que ter o conceito de luta, assim não ia ter mais ninguém batendo em ninguém. Ninguém, nós já estamos evoluídos, né? Deveríamos estar para ninguém querer agredir ninguém, né? Um exemplo que vocês citaram das mulheres, isso é muito comum na rua, por exemplo, o quanto de assédio, né, que não sofre ali. Vocês conhecem bem, você anda na rua, é um homem querendo mexer e abusar e faz piadinha de mau gosto, e às vezes até ofende, né, a mulher. Então, isso é um comportamento também machista ali, né, de querer de ver a mulher ali como um simples objeto e falar mal. Isso, assim, é algo que deve ser evitado também. Vamos respeitar, tá? Não vamos fazer brincadeirinhas que ofendem a mulher, nem a É mulher tipo aquilo, né? Se o homem ele pega todo mundo, ele é todo, que ele consegue pegar todo mundo. Mas se a mulher pega todo mundo, ela é puta, piranha, vagabunda e assim vai. E tipo, Isso aí coisa que você que, falou é verdade, mano. Concordo, porque os homens podem pegar quem eles quiserem, mas as mulheres não podem pegar quem ela quer, que já é considerada puta. Agora, quem os homens pegam todo mundo, já é considerado o machão, realmente. Chama o homem de puta, Bambam, então. estrelinha. Tá, isso agora como algo concordo. positivo, né? O homem sair com várias mulheres é visto como positivo, e a mulher é visto como negativo. Isso é uma relação de como, historicamente, há valores diferentes, né? Muitas vezes o pai incentiva o filho, né, às vezes, a sair com mulheres e tal, e a filha, ele não quer que saia com ninguém. Então, assim, são visões diferentes, né? Isso é fato. A sociedade existe desse modo, né? Então, assim, é importante a gente respeitar todo mundo, tá? O homem respeitar a mulher respeitar o homem, a gente se respeitar, todo mundo se respeitar, pessoal, que a gente ajuda todo mundo a ser feliz, a gente constrói uma sociedade melhor. A ideia de respeito ao outro, Olha, a ideia é só você não ser ignorante e partir pra porrada por um motivo besta. e nem, né, porrada não só física, mas a palavra também, né, pessoal? Você falar a coisa, a palavra ofende, você ofender, você diminuir alguém, tá bom? Então, assim, vamos acabar com isso que não está com nada aí. Ó, a Aninha colocou aqui, explique para esses meninos o que é machismo, o que é feminismo. Vamos discutir um pouco mais sobre isso ainda mais para frente, sim, tá? A questão, assim, do machismo, pessoal, é do homem se colocar justamente esse comportamento, né? O homem se colocar como superior e diminuir a mulher. E está relacionado muito a essa questão de, historicamente, né? Ele era o cara que tinha direitos, as mulheres não tinham, a mulher tinha que obedecer ele. Eu concordo com o feminismo em algumas partes, mas, tipo, tem umas que não faz feminismo, elas só querem superioridade. Tem umas que é assim. igual vocês. Quer direitos iguais. Eu quer ser concordo nos direitos iguais, só isso. A superioridade não é bom em lugar nenhum, pessoal. A ideia é que todos sejam Só o iguais. que eu não Tá? entendo é do por que os homens podem pegar quem quiser e ser considerado o pegador e as mulheres puta. Não faz sentido. É vagabundo de nascença, entendeu? E isso é histórico, pessoal. Historicamente, porque se via no homem, né, essa capacidade. Essa capacidade não, esse direito que ele tinha. Lá no passado, por exemplo, a mulher tinha que ser submissa, ficar em casa, obedecer, né? E o homem poderia sair com várias mulheres que, inclusive, como ele era o cara que cuidava das finanças da casa, Caralho. a mulher dependia dele para sobreviver, inclusive, para comer, não podia sair de lá abandonado. Então, o homem fazia o que bem entendia. Isso é errado, pessoal. Desrespeita, né? Isso desrespeita a sua mulher. Então, assim, vamos respeitar todo mundo, vamos tratar todo mundo de forma igual. O que mais importante é a gente ajudar o outro a ser feliz e respeitar, tá bom, pessoal? Isso é fundamental para a sociedade ali, tá bom? Ô, caralho, ninguém tá falando que aqui mulher é brinquedo, não, pô.
Tem um país aí que o cara pode ter 2 mulheres ao mesmo tempo, pode casar com 2 delas. Tá errado, né? São países que ainda carrega esse. Tem país que pode ter até 7 mulheres. Então, assim, é uma forma de tratar a mulher como algo, né, inferior ainda. Mas existe o mundo ainda com muitas dessas questões. É por isso que é importante a gente discutir, a gente falar, tá? Vocês conhecerem sobre isso, é importante. Falando nesse negócio aí de ter 2 mulheres ou mais, tem um país que tem esse negócio aí, que o homem pode Sim. se casar com, tipo, 5 ao mesmo tempo. Sim, sim. Mas ele tem que bancar todas elas. Do mesmo jeito. Se eu não me... É verdade. Ó, tem países, pessoal, principalmente na região do Oriente Médio, que a mulher não pode nem tirar a carta de motorista, ela não pode dirigir, ela não pode sair sozinha, ela tem que ter autorização do marido para sair de casa, por escrito. Na Arábia mesmo, mulher não podia nem ir em estádio de futebol, ela não podia ver. Então, e o homem tem acesso livre a esses lugares. Então, olha como nós ainda temos, né, muitos resquícios ali de tratamento desigual, tá? Isso, no Brasil, é crime, pessoal. No Brasil, legalmente, todos têm os mesmos direitos, mas na prática, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Na prática, mulheres ainda ganham salários menores que os homens para fazer o mesmo trabalho. Muitos descendentes ali, né, de negros, africanos, sofrem mais de violência, têm menos acesso à universidade. E não é porque não tem capacidade, é justamente o contrário, porque lá no passado não foi permitido eles terem esses direitos. Então, isso traz reflexos ainda hoje, entendeu? Isso daí. Mais alguma colocação vocês querem fazer, pessoal? Alguma coisa? Querem discutir? Não, pelo amor de Deus. Então, tá bom, pessoal. Ó, gostei muito de vocês aqui, tá? Tava com saudade de discutir um pouco com vocês. Vou começar a marcar mais vezes, tá? Na quinta-feira ali, para a gente discutir, ter essas aulas online, discutir alguns assuntos aqui, tá bom, pessoal? Ó, É bom. grande abraço a todos. Se alguém eu não coloquei presença, pode falar. O último que eu coloquei aqui foi a Heloísa Moraes, do nono G, né? Que colocou aqui. Alguém mais aí? Só isso mesmo, né? Depois dela, então. Ok, pessoal. Ó, um abraço a todos, tá ok? E nos vemos em breve. Façam as atividades, mandem foto no privado. Qualquer dúvida, me procurem no privado também, tá ok? Tchau, professor. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado, viu, pela participação aí. Um grande abraço, moçada. Falou. Tchau. Meu irmão, eu sou um intruso nessa porra dessa sala. Oxi. O que aconteceu? Ô, eu tava vendo a treta, viado. Ah, que treta. Foi um debate